Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje trataremos do assunto força elétrica, essa determinada pelo físico francês Charles Auguste de Coulomb a partir de um experimento chamado balança de torção. Estamos na apostila número 3, aula 34 e 35, força elétrica, página 103. A lei de Coulomb expressa a força de interação que age quando dois corpos carregados estão próximos. Então, a força elétrica é determinada pela multiplicação de uma constante elástica, constante elétrica vezes um valor de K, que é o valor de o módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga, dividido pela distância que as separa ao quadrado. Esse é um esquema da balança de torção. O nosso R é a distância entre os centros das cargas. Esse valor de K ele é obtido através da divisão 1 dividido por 4πy0. O que significa esse y0? É a permissividade do meio. Depende do meio onde estão inseridas essas duas cargas. No vácuo, nosso y0 vale 8,85 vezes 10 a menos 12, Coulomb ao quadrado, Newton metro ao quadrado. Quando substituirmos esse valor no lugar do y0, teremos um K de 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado, sempre quando considerarmos o vácuo ou o ar. Tá bom? Agora vamos aplicar a força elétrica na determinação aqui nos exercícios. Qual a intensidade da força de atração elétrica entre um núcleo de um átomo de ferro, cuja carga é 26e, E a carga elementar, e seu elétron mais interno, cuja carga elétrica é o menos E. Sabendo-se que este possui uma órbita média de raio 1,5 vezes 10 a menos 12. Quando ele falou de órbita aqui média, órbita média de raio, ele está nos informando a distância entre o núcleo e esse elétron mais interno. Então já sabemos que esse valor é o que nós colocaremos no lugar do R ao quadrado na lei de Coulomb. Então, força elétrica, K vezes carga de um corpo, vezes carga do outro, dividido por distância ao quadrado. Vamos substituir. Então, substituindo os valores da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6 vezes 10 a menos 19. A distância entre eles é o raio, tudo bem? Eleva ao quadrado. Então, aqui agora só falta nós resolvermos essa álgebra. Primeiramente, aconselho, resolva primeiro a multiplicação de potências de 10, depois divida essa potência de 10 a menos 12 elevado à segunda resulta em 10 a menos 4, 10 a menos 24, 10 a menos 24 sobe 10 a quarta. Esse 9 aqui embaixo vai ficar 1,5 vezes 1,5. Simplifica por 3 o 9 e 1, 1,5, então sobrou 3 aqui e ficou 0,5, que é 1,5 dividido por 3. Pega o outro 1,5, porque ele é ao quadrado, então 1,5 vezes 1,5. Simplifica ali por 3 com outro 3 que originou aqui do 9 da primeira simplificação. O que vai acontecer? O 9 some, lá embaixo ficou 0,5 vezes 0,5. E aqui nós temos 26 vezes 1,6 vezes 1,6. Resolvendo essa multiplicação e essa divisão, vocês chegarão a um valor de 2,7 vezes 10 a menos 3 Newton. Exercício número 4. Considere duas pequenas bolinhas de gude fixas nas posições A e B sobre uma mesa de vidro horizontal, eletrizadas com quantidade de carga QA 4 microcoulomb e QB 1 microcoulomb. As cargas foram dadas em microcoulomb, lembrando que na substituição da lei de Coulomb precisamos utilizar as cargas em coulomb. 4 microcoulomb transformado para coulomb é só multiplicar o 4 por o coeficiente 10 elevado a menos 6. Com 1 microcoulomb, a mesma coisa. Das cargas positivas, então essas cargas positivas, eu sei que entre elas surge uma força de repulsão, tudo bem? Antes de qualquer pergunta, isso são fatos que acontecerão. Determine o valor de x, da distância x, em relação a A, da posição na qual podemos abandonar uma terceira bolinha de quantidade de carga menor que zero, negativa. Então, eu quero saber onde eu coloco uma carga negativa a partir do ponto onde está o A
de modo que ela permaneça em repouso. Opa, se eu coloco uma carga negativa, então surge uma força de atração em relação à carga positiva A e também outra força de aproximação relativa à carga B. Então, esse objeto, essa carga Qzinho, vai sofrer uma força elétrica referente à carga A e outra força elétrica referente à carga B, e para que ela permaneça em repouso, a força que o A exerce, que o A exerce deve ser igual à força que o B irá exercer. Então, temos aqui a força elétrica que A exerce em C e a força elétrica que B exerce em C, que é a nova carguinha que nós vamos colocar aqui. Para que essa nova carga permaneça em repouso, essa força tem que ser igual a essa força, que nós vamos substituir agora. Força elétrica de A em C, Qzão, Qzinho dividido por a distância ao quadrado, substituir os valores. K eu corto dos dois lados, Q eu também corto dos dois lados, que é o meu valor da carga Qzinho aqui. Substituindo 4 vezes 10 a menos 6, dividido por x ao quadrado, eu tenho 1 vezes 10 a menos 6, dividido por 6 menos x ao quadrado. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos multiplicar em cruz isso daqui e tal. Ó, primeiro, o que eu vou fazer? 10 a menos 6 de um lado, corta com 10 a menos 6 do outro lado e multiplico em cruz, tá bom? Aí, numa equação do segundo grau, resolvendo essa equação do segundo grau, primeiro, simplifico 144, 48 e 3, vou simplificar tudo por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 48 dividido por 3 dá 16, 144 dividido por 3 dá 48. Qual o objetivo? Na determinação do básico, em números menores, a facilidade de resolver é maior. Daqui sai que o x1 igual a 12 e o x2 igual a 4. A distância daqui até aqui é 6. Então, x igual a 12, eu colocaria a carga nesta posição, mais ou menos. Só que se eu coloco uma carga negativa nessa posição, ela sofre uma força de atração em relação à carga B e também uma força de atração com a mesma direção e sentido devido à carga A. Duas cargas com a mesma direção e sentido não se anulam, não se cancelam. Então, ela não ficaria em repouso. Logo, x1 igual a 12 metros não é resposta, tá bom? Então, ficaria só com x2 igual a 4 metros, que está nesse intervalo de 0 a 6. Outra maneira de se calcular isso daqui. Cair nessa posição. O que eu vou fazer? Vou colocar a raiz quadrada desse lado, raiz quadrada do outro. Uma equação, o que eu faço de um lado, faço do outro. O 2 sumiu, esse 2 também some, raiz quadrada de 4, 2. Aí eu fiquei duas vezes, abre parênteses, 6 menos x, que é igual a x. 2 vezes menos x vai dar menos 2x. Passa para o outro lado, mais 2x. Com aquele x que tinha, virou 3x. 2 vezes 6, 12. 3x é igual a 12. O 3 passa dividindo, x é igual a 4. Uma maneira mais simples de resolver essa equação. Exercício número 5. 4 bolinhas de ping-pong são eletrizadas com carga Qzinho e posicionadas sobre uma mesa de madeira perfeitamente horizontal, formando um quadrado de lado L. Nesse instante, faça o que se pede. Represente em um esquema as 4 bolinhas indicando qual é a tendência de movimento. Então, representamos o quadrado, tudo bem, tudo de lado L, 4 carguinhas de carga Q. Então, analisei. Essa carga 1 sofre uma força devido à carga 2, sofre outra força devido à carga 4 e sofre outra força devido à carga 3. Então, sabemos aqui ó, que essa a carga 1, a tendência de movimento é na diagonal. Essas duas forças são iguais, a distância é igual, carga também é igual, essa força é igual a essa força. Então, eu tenho a resultante dessas duas forças é um vetor na diagonal sobre o que tem a mesma direção do vetor F3. Então, a tendência do movimento da carga 1 é este, da carga 2 é este, 3 e 4. Resolvido. Determine o valor da resultante das forças elétricas que atuam em cada bolinha. Então, em todas as bolinhas, a força resultante vai ser a mesma. Vamos analisar a bolinha 1. O que der na bolinha 1 é igual para 2, para 3 e para 4.
Então, o que eu tenho primeiro? Vou resolver a somatória da força que a bolinha 4 exerce 1, mais que a bolinha 2 exerce 1. Então, eu sei que eu tenho dois vetores de intensidade iguais, tenho um triângulo retângulo isósceles. Quem que é minha hipotenusa? Sempre que eu tiver um triângulo isósceles, a minha hipotenusa é L raiz de 2. O nosso lado aqui é o F, essa força, então chamei de F, tudo bem? Então ficou F mais F31 é a resultante em 1. F mais a resultante aqui, ó. Então, eu determinei a resultante 1 vai ser igual a 2, 3 e 4. Vamos substituir. Então, quem que é F? Essa força é a que no triângulo eu sei que isso daqui é a hipotenusa. Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, tudo bem? Ou esse cara, a raiz de 2. Então, vamos lá. Ó. A nossa resultante F é o lado raiz de 2. Vou somar agora com o meu F31, tem a mesma direção e sentido, só somar algebricamente mesmo. Então ficou raiz de 2, força de 4 sobre 1, mais F31, substituindo os valores, tudo bem? Ó? Aqui nós temos raiz de 2K, que é o quadrado sobre L ao quadrado, que é o meu F41, mais K, que é o quadrado, raiz de 2 sobre L ao quadrado. Por quê? Agora, quem que é minha força 3,1? Eu vou voltar aqui para vocês entenderem aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Esta força, eu tenho que usar essa distância aqui ao quadrado. Quem que é essa distância? Tem mais um triângulo isósceles. Então, quem que é minha hipotenusa? L raiz de 2. Essa distância é L raiz de 2. É só fazer Pitágoras também que a gente chega lá. Então, aqui, ó, L raiz de 2 é essa distância, tudo bem? Então, colocando em evidência aqui, então ficou K que é ao quadrado dividido por 2L ao quadrado, abre parênteses, o que sobrou? 2 raiz de 2 mais 1. Então, determinamos a nossa resultante. Item C. Sendo m a massa de cada bolinha, determine a aceleração instantânea, qual fica sujeita cada bolinha. Então, nós já sabemos qual é a força resultante. É igual a massa vezes a aceleração passa dividindo, fica em função dessas incógnitas. Né? Item D. Determine o valor de carga Q de uma quinta bolinha que deve ser posicionada no centro do quadrado para que o sistema fique em equilíbrio. Então, todas as bolinhas têm que ficar em equilíbrio. Então, em todas as bolinhas eu sei que tem uma força resultante, que eu já determinei o valor. Elas têm carga positiva. Então, eu vou colocar uma bolinha aqui, cuja força que exerça nessa bolinha 1 seja de atração para cancelar com essa força resultante 1. A mesma coisa 2, 3 e 4. Então, já sei de antemão que eu devo colocar uma bolinha 5 aqui de carga negativa, cujo a força 5,1 tem que ser igual à força resultante em 1, para que elas se anulem. Então, nós temos lá a resultante em 1, nós determinamos lá atrás, K, que é o quadrado, 2L ao quadrado, 2 vezes raiz de 2 mais 1, tem que ser igual à força que a carga 5 exerce na carga 1. K, Qzinho, Qzão dividido pela essa distância. Mas eu sei que essa distância inteira aqui, ó, é L raiz de 2, mas eu estou no meio, então essa distância é a metade. Por isso esse 2 aqui, ó, essa distância é a metade da minha diagonal aqui. Resolvendo a álgebra aqui, então caímos aqui, temos que determinar esse Q. O que a gente corta? Ó, K corta com K, Q corta com esse 2, tudo bem? Ó? L ao quadrado corta com esse L ao quadrado, 2 passa dividindo, então temos o Q é igual ao Q, eu cortei um 2 aqui, 2 passou dividindo, multiplicou esse 2, Q sobre 4, isso daqui eu não fiz nada, determinamos o valor da carga Q, sabendo que ela é negativa, então Q é igual a menos Q sobre 4, abre parênteses, 2 raiz de 2 mais 1, eliminado esses exercícios da aula 34 e 35. Pessoal, deixei mais alguns exercícios. Bons estudos para vocês e até a próxima.